Meus irmãos, então boa noite. Nós estamos aqui nessa quarta aula, neste curso de novos membros, graças a Deus pela vida dos irmãos. Hoje nós vamos continuar estudando os mandamentos, a segunda tábua da lei. Nós veremos hoje o 7º mandamento. Vamos orar para a gente iniciar aqui a nossa aula? Senhor, obrigado, Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo tempo que o Senhor nos dá aqui nesta hora de meditarmos em Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos conduza nesta hora. Ó Deus, que o Senhor abençoe os Teus filhos, aqueles que o Senhor tem trazido aqui para conhecer mais do Senhor, para ter mais comunhão com Tua palavra por meio de Cristo. Abençoa-os, ó Pai, ilumina a mente e o coração deles. Guia também a minha boca, que seja agora instrumento do Senhor para abençoar essas vidas e também para abençoar a minha própria vida, Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem derramado graça sobre essa igreja, sobre o povo que tem se reunido aqui. Que o Senhor possa nos conduzir para que o Teu nome seja cada dia mais engrandecido em nossas vidas. Ajuda-nos nessa hora, Senhor, aquieta o nosso coração e nos dirige aqui pela meditação na Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, essa é a nossa quarta aula. Como eu disse, nós estamos vendo aqui os deveres para com o próximo, a segunda tábua da lei. Nós já vimos na semana passada o 5º e o 6º mandamento, não é? Os irmãos se lembram? O 5º mandamento é honrar pai e mãe. E o 6º mandamento, não matarás. Pois bem, hoje estamos aí, 7º mandamento, página 19. A gente tem visto aqui que os 10 mandamentos, na verdade, é o padrão de Deus para a pureza da mente e do corpo, bem como para a fidelidade pactual. Isso é o que vai trazer este 7º mandamento: não adulterarás. O que protege esse mandamento? Qual é a guarida dele? Vai trabalhar isso, a pureza, a santidade da mente e do corpo como consequência. E isso vai apontar, meus irmãos, para o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito interessante nesse mandamento. Mas antes disso, lembra as atividades da aula anterior? Vamos tentar recitar novamente o 5º e o 6º mandamento para ficar gravado. Qual é o 5º mandamento? Honrar pai e mãe, uma figura para todo tipo de autoridade que Deus coloca sobre nossas vidas. E o 6º mandamento? Não matarás. Muito bem, agora 7º mandamento, está aí em Êxodo 20, 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia, livro de Êxodo 20, 14. Se não, abra o livro aí, o livro texto aqui, do reverendo Misael, que temos seguido, página 19, Êxodo 20, 14. Vamos repetir? Não adulterarás. Olha como é profundo isso. Porque quando a gente lê isso aqui, o que vem à mente em primeiro lugar? Onde é que acontece o adultério? No casamento. A gente pensa logo no casamento, o relacionamento de marido e mulher. Mas o mandamento é mais profundo. E ele mostra o nosso relacionamento com Deus. Tem implicações profundas aí. Vamos entender melhor isso, A imaginação nossa tem potencial destrutivo. E esse mandamento, não adulterarás, ele é uma aplicação do 1º e do 2º mandamento. Lembra o nosso relacionamento para com Deus? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem a adorarás. Por que o não adulterarás tem a ver com os 2 primeiros mandamentos, que falam da idolatria? Ora, o que é idolatria? É colocar um ídolo no lugar do Deus verdadeiro. Muito bem. O Deus verdadeiro, ele é substituído por um Deus falso. O que isso tem a ver com esse 7º mandamento? Não adulterarás. Nós vamos ver aqui, por exemplo, pensando no casamento, o relacionamento de um homem como uma mulher, de modo similar, alegando que nós merecemos ser felizes, o que a gente faz com o outro? A gente pisa no cônjuge, a gente substitui o cônjuge real, fruto do casamento, por uma outra pessoa que nos satisfaça. E com Deus, não é isso a idolatria? Nós temos um Deus,
E uma das figuras do relacionamento de Deus conosco é a figura de um casamento dele conosco. A Bíblia nos mostra Deus como nosso marido, a igreja como sua esposa. Muito bem, a idolatria faz o quê? Troca esse Deus verdadeiro por um ídolo. Adultério espiritual. Estão percebendo a profundidade do mandamento? Não é só marido e mulher dentro do casamento, é o nosso adultério espiritual diante de Deus. É desconsiderarmos o Deus verdadeiro, colocando no lugar dele um ídolo. E é muito interessante isso, sabe por quê? Oséias, vocês já ouviram falar no profeta Oséias, né? É um dos profetas do século VIII antes de Cristo, que foram enviados para profetizar a Israel. É muito interessante, meus irmãos, o que Deus manda esse homem fazer, para mostrar a iniquidade da nação. Lembra? Deus chama Oséias e fala assim: você vai se casar com uma prostituta, você vai ter filhos de prostituta. E as pessoas, eu imagino que nos dias de Oséias falavam para ele: Oséias, você perdeu o juízo, rapaz? Você está se unindo a uma prostituta, tendo filhos de uma prostituta? E Oséias virava e dizia assim: é para vocês verem como Deus se sente com vocês, adulterando espiritualmente o tempo todo, colocando ídolos no lugar do Deus verdadeiro. Vocês vão para o exílio daqui a pouco. Ele está profetizando para o exílio assírio de Israel. Lá em Oséias 1:2, olha o que a gente lê: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Está vendo o adultério espiritual do povo? Era uma forma de Deus impactar, chocar esse povo por meio da união de Oséias com uma prostituta. O que o povo estava fazendo? Estava quebrando este mandamento. Então, muito além do relacionamento de marido e mulher, este mandamento, ele tem uma aplicação na fidelidade pactual de Deus com o seu povo. Deus é um Deus zeloso, ciumento. Ele se entregou na cruz por esse povo e ele requer fidelidade desse povo. Não é assim com marido e mulher? Olha que interessante. Estava vendo o adultério espiritual da nação. Isso, como acontece no adultério muitas vezes dentro de um casamento. Agora, olha que interessante. Como é que a gente pode guardar o mandamento? Bom, guardando a mente. É preciso guardar a mente, porque o adultério começa na mente. E o que alimenta a mente? Por exemplo, o que você vê, o que você ouve, isso entra na mente. Então vamos ver primeiro a guarda da mente por meio do cuidado com o que você vê, para que você fique blindado contra o adultério. Olha lá, o adultério começa na mente, claro, num pensamento pecaminoso. Depois encontra morada no coração, toma o ser da pessoa, a vontade, subjuga a vontade, as emoções e age, se manifesta como ação. Não foi isso que disse Jesus lá em Mateus 5, 27 e 28? Olha aí comigo, está aí na primeira página do livrinho, página 19, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que, olhar para uma mulher, está vendo? Começou no olho, mas desceu para o coração, com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. O adultério, então, muito além do relacionamento físico, a consumação já começa na intenção impura de um coração que foi alimentado por óleos impuros, porque os olhos são um dos canais de abastecimento de impureza, meus irmãos. Claro, lá em Gênesis 39, 7, olha o que a gente lê. Tem aí também, né? Gênesis 39, 7. Você quer ler para mim, Camila? Os olhos são de abastecimento. Não, aqui, o livro, o texto de Gênesis 39, 7. Aconteceu, página 19. Aconteceu depois dessas coisas. Isso. E a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e ele disse: deita-te comigo. A mulher de Potifar pôs os olhos em José, tá vendo? E falou: deita-te comigo. Lê para mim 2 Samuel 11, 2. O adultério de Davi, né? Uma tarde levantou-se Davi do seu
como é que começou o adultério de Davi com Batseba? Ele viu e desejou-a. Outras vezes, o pecado ele é apresentado aos olhos não apenas como uma sugestão, como no caso da mulher de Potifar e de Davi, mas como uma imagem consumada. E a gente vê isso o tempo todo na cultura, irmãos. Cenas de nudez em filmes, séries, pornografia, sexo explícito, o tempo todo. E o dicionário Howes, ele traz uma definição do que é pornografia, que alimenta a mente, que desce para o coração e quebra o mandamento no adultério. Pornografia, lá no dicionário Howes, a gente lê assim, coleção de pinturas ou gravuras obscenas, característica do que fere o pudor, numa publicação, num filme, obscenidade, indecência, licenciosidade, qualquer coisa feita com o intuito de ser pornográfico, de explorar o sexo tratado de maneira chula como atrativo, violação ao pudor, ao recato, libertinagem, imoralidade. E o Novo Testamento tem uma palavra para essa imoralidade sexual de maneira geral, é a palavra porneia. Lá no grego, toda vez no Novo Testamento que você vê imoralidade, vai ser a palavra porneia, que equivale a prostituição ou impureza sexual. Por exemplo, Paulo fala dela lá em Efésios 5:3. Lá está escrito assim, Efésios 5:3. Eu vou ler para vocês. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, aí, a palavra porneia ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. E tem um outro texto mais claro ainda, que é 1 Tessalonicenses 4:3. Paulo está exortando a igreja à santidade, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da imoralidade, porneia. Então, a pornografia, a imoralidade, ela é uma impureza que é visualizada, ela alimenta a mente, ela desce para o coração, ela subjuga a vontade e aí ela consuma o adultério. Jó, por exemplo, nos seus dias, ele estava sendo acusado por seus amigos de estar pecando, por isso está sofrendo. Mas veja, ele vai mostrar que ele assumiu um pacto de pureza com os seus olhos, por exemplo. Jó 31, olha que interessante, que a gente vê em Jó 31, só no versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Vocês estão dizendo que eu pequei? Que eu estou cobiçando outras mulheres? Não, meus olhos só têm olhos para minha esposa. Eu fiz uma aliança de santidade com os meus olhos. Olha o que diz Davi, no Salmo 101, de 3 a 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Olha, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Por quê? Porque os olhos vão alimentar a mente e você vai pecar quebrando o mandamento, por exemplo, se o que você colocar diante dos olhos for imoralidade. Tem um cântico infantil que diz assim, ao olhinho para ter cuidado com o que vê. Olha que sábio conselho esse, não é? Olhinho, cuidado com aquilo que você vê, porque isso vai entrar na tua mente, pode descer para o teu coração, dominar a tua vontade e pode te levar a quebrar o mandamento, no caso, não adulterarás. Mas além de guardar a mente por meio daquilo que se vê, é preciso guardar a mente daquilo que se ouve. Cuidado com isso. Pode falar. Isso, exato, muito bem. Agora, o segundo olhar, aí você cobiçou, aí você pecou. Então, a obediência ao mandamento exige também cuidado com o que a gente ouve, porque isso também vai alimentar a mente e pode levar a quebrar o mandamento. Conversas ou músicas impuras, por exemplo, os funks que a gente tem hoje, gente, são músicas que depravam a mulher, não é? Depravam qualquer tipo de santidade, isso suja a mente, prejudica a nossa caminhada espiritual. Lá em Filipenses 4:8, olha o que Paulo diz que deve encher a nossa mente. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. E tudo isso vai entrar ou por meio dos olhos, ou por meio daquilo que ouvimos. Para que a gente resista aos impulsos carnais da nossa vontade, do pecado ainda presente em nós, nós temos de buscar a Deus e nos afastar de toda fonte de impureza. Lembra lá no exemplo de José? A mulher de Potifar pôs os olhos nele, correu, o agarrou. O que ele fez? Saiu correndo, foi embora. Ele lutou contra aquilo lá. Em Mateus 5, 29 a 30, Jesus disse assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Lá em 2 Timóteo 2, 22, olha o que disse Paulo para Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade. Meu caro, se você sabe que ali tem um antro, ali tem um lugar que vai te levar para imoralidades na área sexual, você vai frequentar aquele lugar? Você tem que fugir. Não tem isso, né? Não, eu preciso estar lá no meio para evangelizar aquelas pessoas lá. Não, você vai se contaminar. Foge dali. Mateus 6,13, olha o que diz Jesus: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, a tentação vem, a tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Então, Jesus aqui não está dizendo, que a gente não seja tentado. Não, ele foi tentado. O que ele está dizendo é, Senhor, nos dê força para não ceder à tentação, para vencê-la, para fugir dela. Resistir ao diabo, me lembrei do texto de Tiago, e ele fugirá de vós. Mas é preciso resistir primeiro aos prazeres carnais, às tentações, para que você guarde o mandamento. Os compromissos pactuais, meus irmãos, seja com o nosso cônjuge e com o Senhor, exigem aliança de pureza pessoal. Olha só, eu pertenço a Deus, não pertenço? Por isso, eu me consagro a Ele. Eu pertenço ao meu cônjuge, não é? Por isso, eu me dou somente a Ele. Deus e o meu cônjuge são minha alegria e prazer. Deus nos chama a ter um relacionamento de fidelidade com Ele, porque Ele é fiel a nós. Ele entregou o Filho dele em uma cruz, e Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele. Está vendo a ligação do 7º com o 1º e o 2º mandamento, que nos pede para não ter outros deuses diante dele, para não fazer imagem de escultura e idolatrá-lo? Por quê? Porque nós vamos estar adulterando esse Deus verdadeiro. Olha que interessante. E assim como um cônjuge, assim como o casamento, eu sou da minha esposa, a minha esposa é minha. É preciso essa fidelidade que vai ser vista na busca de uma pureza, de uma santidade, e aí neste relacionamento, entre as partes. Agora vamos pensar um pouco então, vista essa questão da fidelidade, com o Senhor, por meio deste mandamento, essa questão de o mandamento ser quebrado pelo que nós alimentamos a mente, pelo que vemos e pelo que ouvimos. Temos que cuidar com o que vemos e o que ouvimos, para não alimentar a mente com imoralidade, quebrar o mandamento. Vamos olhar agora para a aplicação do mandamento de maneira mais específica, dentro do casamento. O que é o adultério olhando para o casamento? É a profanação do pacto conjugal, da aliança que temos com nossa esposa, dos votos que assumimos no altar com ela e ela conosco. Olha só, na liturgia de casamento da igreja presbiteriana, quando um pastor vai celebrar um casamento, tem uma liturgia para a gente seguir. E lá, olha os votos que a gente faz. Recebe essa mulher que tem pela mão, por sua legítima esposa, mulher, com o propósito de a amar, honrar e defender, sustentá-la, cuidar dela e ser-lhe fiel em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus for servido, conservar ambos com vida. E aí para o homem, e você, para a mulher, recebe este homem que tem pela mão, por seu legítimo marido, para amá-lo, honrá-lo, cuidar dele, ser-lhe submissa e fiel em todas as coisas, por todo o tempo que Deus for servido, conservar ambos com vida.
Olhando para esses votos, o que a gente percebe, hein? Que essa fidelidade conjugal, essa fidelidade pactual de homem com mulher, se restringe à questão íntima ou vai além? Todas as coisas. Olha só que interessante. O pacto envolve mais do que fidelidade sexual. É dedicação incondicional e vitalícia ao bem-estar do outro. É pecado, quebra o mandamento, deixar de amar, honrar, cuidar ou permanecer mutuamente honesto. Olha que interessante. Isso é pecado, quebra o mandamento. Por exemplo, há pecado quando os cônjuges alimentam segredos que acobertam pequenas infidelidades. Isso quebra a honra, isso quebra o respeito, quebra a consideração com o outro. Você está adulterando, quebrando o mandamento. Você quer ver 2 exemplos simples? O marido que prometeu não desperdiçar dinheiro, mas desperdiça, prejudicando o orçamento do lar. A esposa que diz que sairia para estudar, ela falta a aula e vai para o shopping. E entenda, mulheres, não é problema ir para o shopping. Qual é o problema aqui? A mentira. A mentira, a desfaçatez. Isso quebrou o mandamento. Por quê? Enganou o cônjuge, que é tua carne. Quebrou um voto de honra e de respeito. A fidelidade pactual foi quebrada. Portanto, o marido falha quando deixa de ser uma fonte de amor para sua esposa, e ela também, quando deixa de defendê-la, ou quando é negligente com seu sustento e cuidado. A esposa erra, por sua vez, quando não acata a liderança do seu marido. Por exemplo, perceberam como a quebra do mandamento, ela vai muito além da questão da fidelidade sexual? A falta de honra no dia a dia, a falta de respeito, a falta de amor em pequenas coisas quebra o mandamento. Irmãos, aí a gente começa a perceber, se não for Deus acima de um marido e uma mulher, difícil ficar junto. São 2 pessoas totalmente diferentes, vêm de contextos diferentes, famílias diferentes, têm personalidades diferentes, foram construídas nas suas emoções ao longo da vida de maneira diferente. Difícil. É preciso colocar o Senhor. Lembra do cordão de 3 dobras? Marido, mulher, Deus está acima desse relacionamento. A gente tem estudado o livro de Malaquias, não é verdade? E o que nós temos visto ali em Malaquias? Quem é que foi testemunha da união do homem com a mulher da sua mocidade? Foi Deus. Então, quando um homem adultera, quando ele manda embora a sua mulher sem motivo, ele está quebrando a aliança com o Senhor. Ele está zombando de Deus como testemunha daquele relacionamento pactual. Malaquias está dizendo isso contra o povo também naqueles dias. Vamos pensar um pouco, então, agora na regularidade conjugal, né? Por exemplo, divórcio e novo casamento, dentro do tema do adultério, desse 7º mandamento. Como é que a Bíblia trata isso? O mandamento, claro, não adulterarás, inibe o divórcio. Claro, Malaquias 2, como eu falei, de 13 a 16, é o texto em que o profeta está acusando aqueles homens que, para se casar com mulheres idólatras de outras nações, mandavam embora a mulher da sua mocidade, com a qual Deus tinha sido testemunha dessa união. Então, Deus está condenando o divórcio daqueles homens naqueles dias. Os únicos motivos válidos que a Bíblia traz para a separação conjugal, nós entendemos, é apenas o adultério ou o abandono. Então, relações sexuais ilícitas por parte de outro cônjuge, aí no caso, porque Jesus deixou claro, aí é relações sexuais ilícitas. E também o abandono. Paulo vai tratar desse tema lá em 1 Coríntios capítulo 7. O que é o abandono? O Jesus não tratou, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Jesus, tratou desse tema em Corinto. Por quê? Imagina, Paulo chegou e pregou lá em Corinto para casais que não eram crentes. O que aconteceu em muitos casamentos? Um se converteu, o outro permaneceu incrédulo. E agora, o que se converteu manda o outro embora? Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Porque Deus pode usar você para ganhá-lo dentro do relacionamento. Agora, se o cônjuge incrédulo que não se converteu quiser ir embora de maneira irremissível, ou seja, ele não volta, foi embora,
você está livre para casar com outra pessoa, no Senhor, alguém temente a Deus, porque a Bíblia rechaça casamento misto, de crente com incrédulo. Você vai trazer problema para a tua vida, não é? Então não é aconselhável esse casamento misto. Mas naquela situação, os dois eram incrédulos. O casamento misto foi formado depois, onde um foi alcançado pela graça de Deus e se converteu, e o outro não. Então, se o cônjuge incrédulo quiser ir embora, ele que vá. Você fica livre para se casar com outra pessoa. Então, segundo o Novo Testamento, adultério, relações sexuais ilícitas, dão suporte para a separação conjugal e o abandono. E claro, né, irmãos, de modo natural, a morte de um dos cônjuges. Claro, se morrer o teu cônjuge, você está livre para casar com outra pessoa, tá bom? Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Ficou pequenininho, né? O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 139, ele traz uma boa lista aqui. Lembrem-se, né? Vocês se lembram, o Catecismo Maior foi composto ali na Assembleia de Westminster no século XVII, também no meio da composição da Confissão de Fé de Westminster. Ele é mais robusto que o breve Catecismo e ele tem respostas maiores, tentando explicar até a confissão de fé, torná-la mais clara à luz da Escritura Sagrada. E quando olha para o 7º mandamento, os teólogos ali, né, aquela assembleia com mais de 120 teólogos, eles entenderam o seguinte, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Olha só, gente, como é que a gente precisa de Jesus, como não dá para cumprir o mandamento. Tudo bem aí, Camila? Ah, é? Matou? Tá bom. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Eu vou pegar ela, tá bom? Tudo bem? Os pecados proibidos no 7º mandamento, olha só, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, por exemplo, relacionamento de homem com animal, todas as imaginações ou pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos ilícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, olha só, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Meus amados, dá para viver diante disso aqui? Não dá. Nós precisamos de Jesus Cristo. Ele cumpriu o 7º mandamento por aqueles que nele confiam. Quantas pessoas, com muita boa intenção no dia do juízo, achando que viveram de maneira recatada, serão condenadas diante de Deus se morrerem sem Cristo, porque talvez com um pequeno pensamento quebrou o mandamento. Então, os mandamentos vêm nos trazer, não é? Essa nossa incapacidade de cumpri-los e nos conduz a Cristo, que os cumpriu por sua igreja. Por causa deste mandamento, então, meus amados, a igreja recebe como membros pessoas civilmente casadas. O casamento válido é o casamento civil, tá bom? Então, antes de professar a sua fé, converse com seu pastor, caso você e seu cônjuge não sejam casados civilmente. Por exemplo, se vocês vivem em união estável, está juntado com alguém, pode vir para a igreja, faz a classe, mas converse com o pastor antes. Pode ter exceções, o conselho pode analisar o teu caso e pode entender que nesse caso é possível por conta das circunstâncias, mas via de regra, para ser membro é preciso o casamento civil, se você não é solteiro, tá bom? E se você é divorciado e quer ser membro da igreja, converse com o pastor também, ele vai conversar com o conselho. Também há casos excepcionais, onde é possível, a depender da circunstância que levou à separação, tá bom? Este mandamento provém do Deus libertador. Lembra?
Logo lá no início de Êxodo 20, a introdução dos mandamentos, olha o que a gente lê, Êxodo 20, 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A gente viu isso aqui logo no início, estudando a introdução dos mandamentos, que Deus é um Deus que libertou o seu povo. Na verdade, os mandamentos, eles trazem libertação para a vida das pessoas. Por quê? Porque eles revelam a vontade de Deus, libertando-as da sua própria vontade, que sem Deus está escravizada, dominada pelo pecado. Então, este mandamento, a princípio ele pode parecer que ele limita, a vida sexual das pessoas. Pelo contrário, a pessoa com uma vida sexual entregue à escravidão do pecado, ela está presa, ela está dominada como um vício. Deus vem para libertá-la. Portanto, nós somos verdadeiramente felizes e livres quando lidamos com a nossa sexualidade que Deus nos deu e os relacionamentos com o próximo conforme a orientação do Criador. Entenderam isso? Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos fazer algumas atividades? Vamos recitar o 7º mandamento? Vocês lembram? Não adulterarás. Fica fácil, né? Agora olha lá, vamos pensar em algumas coisas. O Juarez já falou ali, Escreva pelo menos 2 desafios apresentados a você pelo 7º mandamento. Comprometa-se a orar por essas questões, suplicando a Deus que o liberte e conduza no caminho da obediência. À medida que a gente falou aqui, passou algum desafio pela tua cabeça? Senhor, me dá graça para conseguir vencer isso. Você falou de um, Olhar 2 vezes, não é? Olha só, para o homem então, para o homem nessa área sexual é uma luta muito grande. A mulher é mais nobre, ela se contenta, ela se satisfaz mais. Mas os homens, a nossa constituição é diferente. Então, você está na rua, por exemplo, você viu uma mulher bonita, caminhando de maneira sensual, desvia o olhar. Ok? Você viu? Não tem uma vez, ela está a primeira vez. Qual é o problema? Olhar de novo. Opa! Aí você pecou. Aí você cobiçou. Aí você foi atraído por esse desejo, da sensualidade. Isso é um desafio para muitos homens, meus irmãos. Um desafio muito grande. O que mais, hein? Você podia pensar aqui? Sim. Muito bonita, Graças a Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Só tem que tomar cuidado para não desejar a ponto de adulterar, não é? Vocês conseguem pensar em mais alguma coisa? Um desafio olhando para esse mandamento? Passou alguma coisa pela tua cabeça? Às vezes a gente tem pecado quando eu não sou casada, casada, eu acho que muitas vezes quebrar essa relação com Deus, porque às vezes a gente, tá com meu logos interno aqui, muitas vezes a gente deixa Deus de lado para outras coisas, Sim. Então, a gente acaba. Você está vendo a minha empresa, vai lá e realmente. Exato. Quer dizer, essa falta de consideração com Deus, essa falta de honra a Ele, quebra o mandamento também, porque a Bíblia mostra o Senhor como nosso marido, como o marido da sua igreja, Então isso mesmo, é um desafio, Hoje, com a tecnologia, a tecnologia nos dá um mundo hoje nas mãos, E o entretenimento, vocês percebem como tem crescido hoje? Série, filmes, jogos. Isso não é sem propósito, meus irmãos. Exato. Você foi levado, pelo mundo tecnológico. Agora olha isso aqui. Tente esclarecer pelo menos 3 propostas de medidas práticas exigidas pelo 7º mandamento. Algo que o não adulterarás, de maneira muito prática, nos exige no dia a dia. Pense nessas propostas à luz do que você vê e ouve nos jornais, revistas, televisão, redes sociais, músicas, ou mesmo no convívio social, na escola, no trabalho, no dia a dia. Vamos pensar em coisas muito práticas que a gente pode fazer
para não alimentar a nossa mente com o que vemos e ouvimos para quebrar o mandamento? Eu vou falar uma aqui que eu pensei, não alimentar, aliás, cortar toda pessoa que envia matéria pornográfica pelas mídias sociais. Ah, meu caro, o celular do crente tem que ser convertido. Você adicionou alguém no teu grupo, você começou a ver que essa pessoa compartilha conteúdo indevido, corta, tira. Eu encontrei outro dia uma pessoa que há muito tempo eu não via, da minha adolescência. Rogério, meu apelido era português, porque eu sou de família portuguesa. Ô português, quanto tempo que eu não te vejo, tal e tal, vou te colocar no grupo do pessoal. Tudo bem. E me inseriu no grupo do WhatsApp. Eu revi um monte de gente, né? Mas o que eu vi? A primeira postagem que um dos colegas que eu não via mais foi um vídeo pornográfico. Meu caro, eu coloquei uma mensagem que você tem que dar o testemunho. Agradeci, disse que foi muito bom revê-los ali, ainda que pelo grupo, mas agradeci, já coloquei ali a minha fé, o meu testemunho de que aquele grupo faria mal para a minha comunhão com Deus. E aí saí do grupo. Alguém me procurou? Ninguém. Meu telefone ficou lá, ninguém veio me procurar. Mas é isso. Então, de maneira muito prática, você conheceu alguém, adicionou, começou a enviar conteúdo impróprio, corta, não tem outro jeito. O que mais, de maneira prática, a gente pode fazer para preservar o mandamento? Aparece coisa imprópria, né? Eu nem vejo isso aí, viu, Juarez? Para ver alguma coisa e aí entra de maneira indireta. Sim. Olha o perigo de criança ter acesso ao celular hoje. Outra coisa, não alimentar pensamentos pecaminosos na vida sexual, porque o mandamento conduz a essa área da imoralidade sexual, né? Porque é isso, gente, não alimentar pensamentos. O pensamento pode vir, como dizia Lutero, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir dele fazer ninho. Vem o pensamento, vem a tentação, não alimente. Aí você quebra o mandamento, manda embora, começa a orar, vai ler a Bíblia, fala, Senhor, não quero isso aqui. Entende o que é não alimentar? Ele vem, a presença do pecado em nós traz isso muitas vezes, mas você não alimente como um pet de estimação, um pecado. Por quê? Ele vai corromper a tua mente, vai descer para o teu coração. Daqui a pouco você está vendo pornografia como qualquer pessoa. É um algoritmo mesmo, né? Isso. Dependendo do que você vê, você vai ver mais e mais daquilo. Exatamente. Se você vê uma coisa que presta, você vai ver Cada vez mais, ele vai te levando, você vai aprofundando. Não é isso? Tudo bem, irmãos? Vamos orar para concluir então a nossa aula? Graças a Deus pela vida dos irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Abençoa-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa tratar o nosso coração à luz desse 7º mandamento e que o Senhor nos dê força, Senhor, para que possamos obedecê-lo como resposta de gratidão a Ti, que em Cristo Jesus nos salvou da condenação do próprio mandamento. Obrigado porque Cristo o cumpriu para as nossas vidas, nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, fica conosco no restante deste dia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.